teleouvintes sobre a importância do Janeiro Branco. Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. Primeiramente, feliz ano novo. Para você também. Seja um ano próspero aí para todos nós. Então, a gente começa janeiro já com essa campanha, né, do Janeiro Branco, que vem com o intuito de conscientizar as pessoas no cuidado da saúde mental. Esse ano faz 10 anos em que essa campanha existe. E Janeiro Branco, o branco porque simboliza esse... É como se fosse uma folha em branco, onde a gente fosse começar a definir as metas, os planos, os sonhos. Então, a ideia é que a gente comece a cuidar dessa saúde mental tanto quanto a gente cuida da nossa saúde física, né? E essa é a importância. A gente vem de uma sociedade muito doente emocionalmente, mas que as pessoas ainda têm um tabu muito grande com o cuidado da saúde mental, né? Acreditam que só se deve procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, quando tem algum tipo de transtorno. E não necessariamente. Então, a ideia do Janeiro Branco é prevenir, né? Para que a gente possa cuidar dessa mente e tenha uma estrutura boa no desenrolar do ano mesmo. Como é que a nossa mente ela chega ao ponto, né? Já que, obviamente, tem um ditado, cada cabeça é o seu guia, né? Eu via muito minha avó falar isso, os mais velhos. E, de certa maneira, essa discussão sobre saúde mental, ela passou a ganhar mais referência na sociedade. E como é que ela começa a, de certa maneira, nos trair? Como é que ela começa, de alguma forma, a agir contra nós, né? Sem que a gente perceba, é claro, e que a ponto da gente precisar dessa ajuda ou ter que procurar essa ajuda. Como é que funciona isso? Começa pelos nossos pensamentos, né? Nossos sentimentos e emoções a gente não controla, a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. O que a gente pode é aprender a lidar com eles. Então, a primeira coisa que é importante é identificar, né, aqueles pensamentos que estão sendo intrusivos, que estão sendo repetitivos, né, que entra semana, sai semana, esses pensamentos estão cada vez mais presentes na nossa vida. Então, é entender que não é comum uma tristeza frequente na nossa vida, ou pensamentos acelerados o tempo todo, pensando no futuro, né? A nossa mente é o nosso guia, né? Eu falo que é o principal portal que nos conduz. Então, quando a gente tá com uma mente muito acelerada, que é o que mais acontece hoje em dia, né? Por conta da nossa cultura, da nossa sociedade, é onde tem alguns estados de alerta que a gente pode acender e pensar sobre isso aqui não tá normal para mim. Então, acho que agora é o momento de talvez conversar com alguém que eu confie, com algum familiar, com algum amigo, e procurar ajuda de alguma forma, né? Isso que é o mais importante, né? Saber que há essa ajuda e que acabar com o preconceito de que quando você procura o especialista para tratar desse assunto, você não vai receber nenhum rótulo para isso, pelo contrário, você está procurando se cuidar de um modo geral. Antigamente, as pessoas mais introspectivas, aquelas que até tinham uma situação de solidão, elas eram mais observadas pelos outros como sendo alguém propensa a apresentar ali sua figura tem uma questão emocional diferenciada. Mas ao longo do tempo, e eu acho que profissionais como você foram desmistificando isso, porque às vezes você está muito cercado ali de pessoas que te amam, né, no trabalho, que te admiram, e você está sofrendo ali mentalmente desse processo de estar sendo traído pela própria mente, sendo tragado pelos próprios pensamentos. Então, é uma coisa que tem que ser desmistificada, né? Não quer dizer que o solitário tenha alguma situação psicológica em detrimento de alguém que está sempre ali no meio da galera, sempre cercado de pessoas, né? Exatamente, Marcos. Não é porque uma pessoa é introspectiva que ela necessariamente tem algum quadro depressivo, que ela viva alguma questão com depressão ou algum outro tipo de transtorno, né? Na verdade, a introspecção tem muito a ver com a personalidade de cada um. Tem pessoas que são mais reservadas, que preferem estar mais quietinhas. Assim como tem pessoas que estão ali do seu lado, né, super extrovertidas, conversam com todo mundo, são muito abertas, mas no fim estão sofrendo, né, ali consigo mesmas, né? Então, no fim das contas, tem muito mais, essa questão da introspecção é muito mais com a questão de personalidade de cada um. Né? Eu acho que hoje em dia, por conta até das redes sociais, dessa questão da internet, do boom da tecnologia, a gente tem uma dificuldade maior de entender quem está em sofrimento e quem não está.
Até tem algumas pessoas que conseguem dar alguns toques do que está acontecendo ali, dessa questão do adoecimento mental. Mas ainda tem uma boa parte da população que acredita que a pessoa que esteja em um sofrimento, num adoecimento psíquico, ela seja uma pessoa que vai estar sempre triste, chorando dentro do quarto, num estado de depressão profunda, e não necessariamente, né? Então, por isso que é tão importante esse mês para falar dessa conscientização, para que as pessoas aprendam a pedir ajuda, porque às vezes a gente precisa realmente aprender, né? Já que a gente vem de uma cultura que fala o contrário, que a gente tem que se virar sozinho e dar conta de muitas coisas. Então, é aprender mesmo a pedir ajuda, a entender o que está acontecendo dentro da gente, para que a gente possa cada vez mais se apropriar desse espaço de cuidado da mente, né? Da mente humana. Como é que, no caso, o psicólogo, né, pode ser alertado, né, por alguém? Porque quando eu falo que a gente discute que a pessoa pode e precisa procurar ajuda, a gente está falando muito de uma ação individual, dela procurar o profissional. Mas, às vezes, há uma recusa da pessoa e quem percebe que ela precisa de ajuda é quem está no entorno. Pode acontecer isso também, da família ou os amigos apontarem a necessidade do profissional procurar a pessoa, ou é sempre uma ação do indivíduo em relação ao profissional? Pode acontecer também, né? É claro que, normalmente, quando nós psicólogos recebemos mensagens, é da própria pessoa, do próprio indivíduo buscando. Mas acontece também do familiar perceber, ou de um amigo perceber, e a pessoa ter uma resistência, né? Justamente por conta ainda de ser um tabu essa procura por ajuda, né? Do cuidado da mente. Então, os familiares que perceberem, ou os amigos, eu acho que é importante, primeiro, conversar com essa pessoa no sentido de trazer uma empatia, de se colocar no lugar, de mostrar para aquela pessoa que, olha, isso aqui você não está no momento em que era o do seu hábito, né, de ser assim. Eu acho que agora seria um momento interessante para que a gente pensasse numa ajuda profissional e ir mostrando aos poucos, com um certo cuidado, para que a pessoa se familiarize. E aí, normalmente acontece, né, do parente vir procurar e pedir para que nós, né, entre em contato com o futuro paciente, né, e funciona, muitas vezes funciona, porque a gente tem uma tática, um manejo ali de quebrar a distância, né? De se aproximar da pessoa, e aí a pessoa se permite essa ajuda, e aí começa-se um tratamento muito legal, no intuito de cuidar, né, desse indivíduo. Pois é, eu estou falando isso exatamente porque já vivi situações próximas, né, de pessoas que agiram dessa maneira e acabou realmente fazendo com que ocorresse esse contato com o profissional. É bom você saber que o psicólogo não é uma pessoa que vai lhe julgar, tá certo? Não é alguém que vai dividir esse momento de contato com ninguém mais da família, pelo contrário, a família é quem percebe, quer que você volte ao seu ritmo normal, e esse profissional não tem essa missão, tá? De juntar ali os dados sobre você e apresentar para ninguém, revelar para ninguém, conversar com qualquer outra pessoa. É uma relação que vai se estabelecer entre o profissional e você, tá? E hoje isso acontece desde as crianças, os adolescentes, os adultos de um modo geral, os idosos, né? Que antigamente eram quem mais eram apontados como pessoas com tendência à depressão, já por conta aí do processo da idade. E não é bem assim. A pandemia revelou que todos nós temos essa situação, e é por isso que os psicólogos ganharam tanta relevância, já tinham, e agora mais do que nunca, depois de todo esse processo. Tainara Juvino está falando hoje aqui com a gente sobre o Janeiro Branco, né, essa necessidade da conscientização sobre a saúde mental. Esse assunto não se esgota aqui, a gente deve voltar a conversar em outras oportunidades. Queria agradecer a sua presença e desejar, claro, a palavra final para você, já que para muita gente dita normal, o início do ano é um início de grandes desafios, grandes projetos, metas e missões. Mas para quem já vem com um adoecimento mental, o ano começa mais pesado, né? Perfeitamente, Marcos. Isso que você falou é muito importante, que as pessoas saibam. Existe um código de ética que protege as pessoas, né? É um sigilo, o acompanhamento psicológico é totalmente sigiloso, e é importante que as pessoas se cobrem cada vez menos, de preferência. A gente inicia o ano com realmente aquela listinha de metas, de planos aí, mas o importante é se colocar em primeiro lugar. Então, assim como a gente começa o ano naquele gás de cuidar do nosso corpo físico, de fazer os nossos exames de rotina,
para quem está passando por alguma situação de adoecimento psíquico, de angústia, de tristeza, de uma ansiedade alterada, é importante buscar ajuda. Não se acanhem, né, com isso. Se não conseguir ali diretamente, busquem uma rede de apoio para que não precise passar por situações sozinho, né? Isso é que é o mais importante, né? Porque quando eu falo essa história de que o pensamento trai, é porque do mesmo jeito que ele pode impulsionar você para algo muito positivo, também pode impulsionar para algo muito negativo. E é aí que a conversa com o psicólogo, ele vai saber encontrar esse meio termo, esse caminho tão importante. Prazer conhecê-la, feliz ano novo, que a gente possa ter alertado, né, e despertado para quem está nos ouvindo agora, essa necessidade de também cuidar da sua saúde mental. Agora são 6h42, agradecendo a Tainara Juvino, psicóloga, falando hoje sobre o Janeiro Branco.